Os antigos egípcios consideravam toda forma de vida sagrada e também veneravam as forças da natureza, como os 4 elementos, o sol, a lua e os demais astros. Procuravam se harmonizar com os ciclos da natureza e agradeciam a fertilidade do rio Nilo. E foi graças ao rio Nilo que criaram o primeiro calendário. O regime de águas do rio Nilo pode ser dividido em 3 partes: o período das cheias, o período do plantio e o período da colheita. Cada um desses ciclos durava 4 meses. Os egípcios perceberam que as cheias do rio Nilo coincidiam com o nascimento da estrela Sírius, que representa Osíris, e fica na constelação do Cão Maior. Tudo está explicado no livro de Nut, a deusa do céu, cujos desenhos estão presentes nos túmulos dos faraós Sete I e Ramsés IV. Este documento diz que depois do desaparecimento por 70 dias de Sopede ou Sírius, no céu ocidental, ele reaparece ao lado do deus Kepri, e assim explica a influência de cada deus sobre os homens, de acordo com o caminho que o sol percorre no céu. O horóscopo egípcio, assim como os meses do ano, é dividido em 12. Cada signo é regido por um deus. Segundo a crença, a pessoa nascida sob cada signo sofre forte influência da divindade regente. Além de ser influenciada pela divindade, os nativos de cada signo são também regidos pela influência do planeta em função no dia e na hora do nascimento. Descubra qual o seu signo no horóscopo egípcio e quais as características mais marcantes de sua personalidade para este povo tão místico. Deusa Bastet, nascidos de 16 de janeiro a 15 de fevereiro. Deusa da sexualidade, da fertilidade e do parto. Bastet era uma das filhas de Ra, protetora das mulheres grávidas e dos lares. Os gatos representavam no Egito o amor materno. Os gatos no Antigo Egito eram muito reverenciados. Gatos da realeza foram, em alguns casos, conhecidos por serem vestidos com joias de ouro e foram autorizados a comer dos pratos de seus donos. Machucar ou matar um gato no Egito Antigo podia resultar em pena de morte para o agressor. Esses nativos são intelectualmente ativos, assimilam e entendem sobre todos os assuntos com facilidade. São independentes, emotivos e instáveis nos sentimentos, sofrendo algumas depressões. São excêntricos, apaixonados por aventuras perigosas. Têm uma imaginação surrealista. Podem ser atores, escritores, médicos, professores e advogados. Sabem conduzir uma conversa em grupo, despertando admiração e atenção de todos. No amor são criativos, dotados de mistério e misticismo, costumando sentir o parceiro de forma aguçada. Os jovens preferem ficar, em vez de assumir compromisso. Sexualmente, são fogosos e gostam de carícias diferentes. Seus pontos são os lábios e os tornozelos. Quando assumem seu lado negativo, os filhos de Bastet tornam-se traiçoeiros e vingativos. Na saúde, os nativos podem ter problemas digestivos e nas vias respiratórias, tendência ainda à artrite, dores na coluna e alguma disfunção glandular. Dia da semana, segunda-feira, número 9, cor azul, flor margarida. Deusa Taueret, nascidos de 16 de fevereiro a 15 de março. Taueret é a deusa hipopótamo que protege as grávidas. Era uma deusa muito adorada pelas famílias egípcias. Os egípcios criavam santuários em casa para a adoração da deusa. Eles acreditavam que sua aparência feroz espantaria os maus espíritos. E diversos amuletos com a sua forma eram usados por mulheres grávidas que buscavam proteção. Geralmente representada como grávida, com cabeça de hipopótamo, patas de felino e seios fartos. Pequenos vasos, geralmente feitos de faiança, foram esculpidos com a forma de Taueret, com um furo nos seios para que o leite fosse depositado nele e depois fosse tirado pelos seios e passado nas crianças como proteção. Desse modo, acreditavam os egípcios que o leite estaria com o poder de Taueret. Protetora das mulheres em trabalho de parto, essa deusa tem forte conexão com o mundo dos mortos. Devido a isso, os nativos desse signo costumam ser muito intuitivos, sempre ligados ao misticismo. São fascinados por assuntos relacionados ao esoterismo e à psicologia. Muito compreensivos, os nascidos em Taueret são pessoas sempre muito bondosas. Geralmente têm grande sensibilidade, aparentam tranquilidade e timidez.
São superintuitivas, têm fortes premonições e inspirações misteriosas. Os nativos são pessoas afetuosas, sinceras, compreensivas e justas. Quando exercem o lado negativo da personalidade, são mentirosas, preguiçosas e agressivas. Os filhos de Tau-Eret devem escolher bem as suas amizades para não se decepcionarem mais tarde. Adoram brincar, imitar, criar, são divertidos quando bem-humorados. Podem seguir as seguintes profissões: ator, médico, enfermeiro, professor e economista. A vida de um nativo de Tau-Eret é feita de altos e baixos, pois idealizam demais os seus parceiros, são sedutores e podem ter vários casamentos. A sua saúde, no entanto, é delicada. Tem propensão a problemas na vesícula, males de estômago, problemas nos pés e na coluna. As crianças regidas pelo signo de Tau-Eret são fáceis de serem educadas. Na infância, precisam de afeto e atenção para que mais tarde não fiquem complexadas. Seu dia de sorte é a quinta-feira, o seu número 5, o perfume sândalo, a flor rosa, metal prata e estanho. Sua pedra preciosa é a ametista. Deusa Sekhmet, nascidos 16 de março a 15 de abril, deusa da vingança e da medicina. Na mitologia egípcia, Sekhmet era a deusa do fogo e da guerra. Ela tinha a cabeça de uma leoa e o corpo de uma mulher. Em sua vida anterior, ela era Hathor. Ela era casada com Ptah, o deus da cura. Eles se equilibram e acreditava-se que sua respiração criou o deserto do Egito. A respiração de Sekhmet representava o vento quente do deserto e seu corpo era o brilho do sol do meio-dia. Ela foi criada quando Hathor desceu à terra para se vingar de um homem. Sekhmet se tornou o olho destrutivo do sol e foi chamada de o olho de Ra. Os antigos egípcios sabiam que o sol poderia trazer a vida, Hathor, mas também a morte, Sekhmet. Seu nome é traduzido como a poderosa. Sekhmet usou seu poder destrutivamente e brutalmente nas lendas egípcias. Os nativos são líderes natos, otimistas, idealistas e persistentes. Têm vitalidade e força de caráter, mente ágil, tendência à agressividade, mas também sabem controlar-se. Esses nativos são magnéticos, atraindo com facilidade amigos e amores. Apaixonam-se com facilidade, adoram ser acariciados na nuca e na cabeça. As mulheres são práticas, sinceras e sujeitas a crises de ira. A impulsividade é uma característica marcante dos nativos deste signo, podendo levar a atitudes impensadas e até mesmo destrutivas. Os homens são atraentes, o temperamento aventureiro e em alguns nativos a infidelidade é uma constante. Na saúde, costumam sofrer dores de cabeça. Seu aparelho digestivo é delicado, bem como o aparelho respiratório, sendo sujeitos a asma, efizema pulmonar e bronquite. Podem exercer qualquer cargo de chefia e profissões esportivas. Têm espírito competitivo. Na infância, são crianças arteiras, alegres e indóceis. Têm uma intuição maravilhosa. Não gostam de receber ordens, entrando em conflito com os pais. O dia da semana é a terça-feira, números 1 e 5. A cor é vermelha, a flor, violeta, metal, ferro. O perfume é alfazema e a pedra preciosa, ágata do fogo. Deus Ptah, nascidos de 16 de abril a 15 de maio. Considerado o grande construtor do universo, Ptah está muito relacionado à fertilidade masculina, deus dos artesãos, escultores e pai das artes. Ptah está associado à criação do mundo físico através da sua fala, porém associado apenas à criação das coisas inanimadas, não sendo ele associado à criação da vida. No livro dos mortos, ele é descrito como o grande arquiteto, autocriado e criador de tudo que existe. Os nativos em Ptah são corajosos, impulsivos e temidos. São persistentes, teimosos e materialistas. Grandes valorizadores das coisas belas, os nascidos em Ptah podem ser considerados bastante narcisistas e egocêntricos. Com talentos ligados às artes, costumam se destacar em atividades ligadas à beleza e à comunicação. No amor, são sensuais, de sexualidade intensa. Terão muitos amores e uniões durante a vida. As mulheres são independentes, ativas, femininas e vaidosas. Gostam de crianças e preservam a ligação com a família. Atraem homens com facilidade. Os homens desse signo são comodistas, bem informados, amam o conforto. São bons pais e bons maridos. Quando
Quando felizes no casamento, serão fiéis, amigos e protetores. Na infância, são fortes, tenazes, são gulosas e para educá-las bem é preciso pulso forte, pois os filhos de Pitá são teimosos. Na saúde, têm boa recuperação física e uma leve tendência à obesidade, pois gostam de comer bem e são um pouco preguiçosos para fazerem exercícios. Devem tomar cuidado com acidentes na cabeça, amigdalites, dores na coluna cervical, insuficiência renal e hepática. Os dias da semana mais favoráveis para os nascidos em Pitá são a terça-feira e a sexta-feira. Os números 1 e 8. Cores: vermelho claro e o azul em todos os tons. A sua flor é o girassol. Perfume: sândalo e verbena. Pedra preciosa: olho de tigre. Deus Tote, nascido de 16 de maio a 15 de junho. Tote é o deus egípcio da sabedoria, conhecimento e da luz, inventor dos hieroglifos, ou seja, da escrita egípcia, e por isso é considerado o escriba dos deuses, registrando toda a sabedoria e conhecimento dos mesmos. A ele também é atribuído a aritmética, a astronomia, a música, a medicina, o desenho, as ciências como um todo e a magia. Também possuem a alcunha de mestre das palavras divinas. Geralmente tem em sua representação iconográfica um disco lunar, pois é tido como deus lunar, além de ser representado como um ibis, um homem com cabeça de ibis ou até mesmo como um babuíno. Dentro de suas lendas, também lhe atribuem a criação do tarô, pois o mesmo é conhecido como o livro da vida e representa toda a experiência e jornada do ser humano em formas pictográficas e simbólicas. Como a flor de lótus, os filhos de Tote são sensíveis, sensitivos e intelectuais. Inteligentes e de rápido raciocínio, costumam a ter uma presença marcante e se destacar com facilidade por onde passam. São firmes nas decisões, determinados a vencer obstáculos. Não gostam de ser pressionados tanto no trabalho como no amor. Adoram novidades e são bem informados. Alguns são escritores, jornalistas ou radialistas. Sabem lidar com a terra, as flores e os frutos. São possessivos e materialistas. Excelentes colaboradores, enfrentam a vida com coragem. Este tipo misto, que nasce sob a proteção do deus Tote, é aberto a opiniões e sabe reconhecer os próprios erros. Um pouco frio, o nativo desse signo geralmente enfrenta dificuldades quando o assunto é vida amorosa. Na saúde, tem um sistema nervoso frágil, precisam de esportes para aliviar a pressão do dia a dia. Há tendência a terem problemas nos rins, nos órgãos genitais, na garganta e na boca. A coluna vertebral será sempre um ponto delicado. As crianças são quietas, tímidas, pensativas, gostam de brincar sozinhas, amam a natureza, os animais e a liberdade. Dia da semana, quarta-feira. Números favoráveis, 5 e 6. Cores: verde claro e azul em todos os tons. Perfume: verbena. Pedras preciosas: turquesa ou esmeralda. Deusa Ísis, nascidos entre 16 de junho e 15 de julho. Por muito tempo, essa deusa foi venerada como a representação maior da essência materna e da esposa perfeita, além de velar também pelo reino natural, portanto, por todas as dimensões da existência. Ela era vista igualmente como um símbolo do que há de mais singelo entre os que morrem e entre os que nascem. Quem nasce sob o signo de Ísis é sensível, tem dons telepáticos, adoram desafios, são simpáticos, de espírito maternal e são espertos nos negócios. Manipulam as pessoas com seu jeito de criança e fala mansa, conseguindo atingir seus objetivos. São ambiciosos, criativos e divertidos, têm diplomacia e sabem acalmar as situações tensas. São instáveis, especialmente na lua cheia e no quarto crescente, mudando de opinião ou ideias a cada instante. O passado é sempre presente nas lembranças dos nativos. Não gostam de ser criticados. Alguns filhos de Ísis costumam viver longe de seus pais e irmãos e formam uma família com pessoas estranhas, a quem amam e se integram com elas. Adoram os filhos, são românticos, gostam de arte e música. São carentes e precisam de alguém mais forte que os proteja. No amor são apaixonados e desconfiados, exigindo atenção o tempo todo. Sua imaginação os faz muito
teatrais e vivem seus próprios dramas interiores. São reservados, ciumentos e possessivos. São muito carinhosos e atenciosos com os filhos. Na saúde, a parte mais sensível é o estômago e os intestinos. Quando estão muito nervosos, suas mãos tremem. As filhas de Ísis são férteis e devem tomar cuidado com o aparelho reprodutor. Homens e mulheres desse signo são sujeitos a terem hemorroidas internas e externas. Os dias mais propícios da semana para os filhos de Ísis são as segundas-feiras e as quartas-feiras. Seu número de sorte é o número 5. Sua cor, o branco, o prateado e o lilás. Perfume, rosa e lírio. Metal, a prata. Deus Ra, nascidos de 16 de julho a 15 de agosto. Ra, ou Ré, é o Deus Sol no Antigo Egito, sendo também conhecido como Pai dos Deuses e Pai dos Homens. Isso porque, para os egípcios, Ra era a divindade mais importante e acreditava-se que ele era o criador do mundo, dos deuses e da humanidade. Ra teria surgido no oceano primordial, dentro das pétalas de uma flor de lótus. Outra versão do mito diz que Ra nasceu sob a forma de ave fênix, pousando na colina primordial sobre o topo de uma pedra. Trata-se da pedra de Benben, o objeto sagrado mais importante do santuário do deus Ra. Teria sido do alto dessa pedra que a fênix fez ecoar o seu canto, anunciando a criação. Depois de criar tudo, nada mais natural que Ra se tornasse o primeiro rei da terra, e foi isso mesmo que aconteceu. Ele se tornou o governador do mundo, tendo os deuses como seus ministros. Seu principal santuário ficava em Lúmino, chamado Heliópolis, cidade do sol, pelos gregos, e uma das principais cidades do Egito, no ano 3000 a.C. Ra era especialmente querido pelos faraós. Quefren foi o primeiro faraó a incorporar o título de filho de Ra ao seu próprio nome, costume que foi levado adiante por todos os outros faraós. Pessoas nascidas sob a influência do deus Ra são voltadas para o mundo social e carregadas de muita energia vital. São líderes natos e bastante assertivos. Adoram enfrentar desafios e situações difíceis, pois a superação é a sua principal meta. São pessoas que nasceram para vencer e perseguem as vitórias sempre. Detestam ser contrariadas e consideram-se como o Sol, o centro do universo. Inteligentes, indagadores e estudiosos podem exercer carreiras de destaque como artistas, escritores, músicos, médicos, engenheiros, banqueiros e tendência para a política. Os nativos de Ra se apaixonam de forma rápida e com intensidade. Adoram carinho nas costas, na região da coluna, e as coxas são pontos erógenos. Na saúde, o ponto fraco é o coração, podendo ter problemas cardíacos se abusarem no ritmo de vida. Outros pontos vulneráveis são dores de coluna e no estômago, devido ao nervosismo. Dia da semana, domingo. Número favorável, 1. Cores, amarelo e dourado. Flores, rosa, amarela e girassóis. Metal, ouro. Pedra preciosa, crisólita amarela. Deusa Neite, nascido entre 16 de agosto e 15 de setembro. Neite é mostrada como uma mulher usando a coroa vermelha do Baixo Egito. Também era padroeira da tecelagem. No Reino Novo, Neite era considerada como a mãe de Ra, a primeira a dar à luz, associada como esposa de Sete e mãe de Sobek. Talvez por isso, às vezes era associada como uma deusa feroz. Neite, também denominada de Nit, Net e Neite, é na mitologia egípcia a deusa da guerra e da caça, criadora de homens e deuses, divindade funerária e deusa inventora. Ela também é chamada de Terrenut, sendo uma antiga deusa egípcia cujo culto provém do período pré-dinástico, na qual tinha forma de escaravelho. Depois passou a deusa da guerra, da caça e deusa inventora. Platão afirmou que em Sais, Atena fundia-se com Neite, pelos atributos da guerra e da tecelagem, e tinham a coruja como o mesmo animal simbólico. Em seu aspecto funerário, é a deusa protetora dos mortos. Ela inventou o tecido. Se converte então em patrona dos tecelões, que oferece tanto as vendas quanto o sudário aos mortos. Na iconografia é representada como uma mulher com coroa vermelha do Baixo Egito, com arco e 2 flechas. Também foi apresentada como coruja, escaravelho, abelha, vaca, peixe, com
cabeça de leoa e às vezes dando de mamar a um crocodilo, também chamado Sobek. Pioneiros em abrir caminhos, os nativos desse signo são bastante pacientes e têm grande capacidade e habilidade para a organização. Práticos e muito cuidadosos, são conhecidos por planejar com muita dedicação tudo aquilo que desejam executar. Todo esse cuidado é traço da personalidade dos nascidos em Neite e os tornam pessoas bastante companheiras. No amor são honestos, amigos e de confiança. Só depois de muita intimidade se soltam nas relações. Neite é uma deusa que gosta de liberdade, tem dificuldades em se adaptar à rotina do casamento. Para despertar a sensualidade nos nativos de Neite, é importante uma relação alegre e espontânea. Isso os ajuda a relaxar, porque na maioria das vezes são tensos e nervosos. Suas áreas sensíveis são a parte interna das coxas, atrás dos joelhos e no próprio sexo. Na saúde, estão sujeitos a esgotamento nervoso e períodos de depressão. Pontos sensíveis: estômago e intestinos. Geralmente têm vida longa. Na infância, são precoces, sensíveis e inteligentes. Gostam de estudar, mas não gostam de ser cobrados ou pressionados. Profissionalmente, pode ser um bom médico, professor, analista de sistemas ou artista. Seu dia de sorte é a terça-feira. Número favorável: 5. Cores: coral e prateado. Flores: lírio branco e lírio amarelo. Seu metal: a prata. Pedras preciosas: coral e esmeralda. Deusa Mate, nascidos de 16 de setembro a 15 de outubro, símbolo da justiça e da verdade. A deusa Mate é uma das filhas de Ra. Os nativos desse signo costumam ser pessoas muito agradáveis, simpáticas e muito apreciadas socialmente. O senso de sabedoria é uma das características de maior destaque nos nativos de Mate. Mate é a mãe de Ra, como também sua filha. Ela é irmã do faraó mítico Osíris ou Horus. Assegura o equilíbrio cósmico e é graças a ela que o mundo funciona perfeitamente. O nome Mate é geralmente traduzido como aquilo que é certo, verdade, mas também implica em ordem, equilíbrio e justiça. Assim, Mate personificava a perfeita ordem e a harmonia. Ela surgiu quando Ra se levantou das águas de Num, caos, e por isso ela foi descrita como a filha de Ra. Ela era às vezes considerada a esposa de Tote, porque ele era um deus da sabedoria. Os antigos egípcios acreditavam que o universo era ordenado e racional. A ascensão e a fixação do Sol, a inundação do Nilo e o curso previsível das estrelas do céu asseguravam-lhes que havia algo controlando a natureza de todas as coisas. No entanto, as forças do caos estavam sempre presentes e ameaçavam o equilíbrio de Mate. Os nativos de Mate, por serem pessoas muito simpáticas, costumam exalar uma beleza e um senso de humor muito agradáveis, tendo facilidade em se tornar famosos ou conhecidos por muitos. Nunca dê mais de uma opção aos nascidos sob a influência de Mate. Eles precisam aprender a fazer suas próprias escolhas. Têm senso de moralidade e justiça. Eles sentem que o bem deveria prosperar e que os culpados sejam punidos. Eles elogiam aqueles que defendiam os fracos e os pobres e dão grande valor à lealdade e especialmente à família. No entanto, eles também entendem que não é possível ser perfeito, apenas equilibrado. No amor costumam viver paixões arrebatadoras e breves. Raramente mantêm fiéis a uma única pessoa. Como são encantadores, não têm dificuldade em fazer novas conquistas. Já no trabalho, comunicam-se bem com o público. Gostam de leitura e de artes. A advocacia e a carreira diplomática são áreas indicadas. As crianças nativas sob sua proteção têm um temperamento simpático e afável, além de serem criativas e terem muita facilidade em fazer amizades. A saúde desses nativos costuma ser excelente. Mesmo assim, eles podem vir a enfrentar dores de dente e problemas relativos aos rins, a coluna e o sistema nervoso. Dia da semana, sexta-feira. Número favorável: 6. Cor: azul. Flor: rosa. Pedras preciosas: o diamante e o lápis lazuli. Deus Osíris, nascidos de 16 de outubro a 15 de novembro. Considerado deus dos deuses, Osíris é um dos mais importantes deuses egípcios. Reza a lenda que os primeiros egípcios olharam para o céu e temeram o universo.
acreditando que era regida por 2 deuses, o Sol e a Lua. Esses deuses receberam os nomes, respectivamente, de Osíris e Ísis. O primeiro é uma palavra derivada do grego que significa muitos olhos, pois representa os raios de sol que tocam todos os lugares. Osíris era o deus superior dos egípcios que, durante o Império Antigo, assumiu a vertente de deus funerário e, a princípio, era acessível somente aos reis. Com a democratização espiritual do Egito Antigo, Osíris passou a ser acessível a todos após a morte, desde que cumprissem as ritualísticas básicas em sua homenagem. Consequentemente, tornou-se uma das mais populares entidades cultuadas desde épocas mais remotas até o fim da independência política do Egito. Em sua homenagem foram construídos diversos templos, sempre respeitando a deusa que era considerada sua esposa, Ísis. A tríade que completava a principal família de deuses míticos do Egito completava-se com o filho Horus. Osíris e Ísis eram reconhecidos por julgar a alma dos egípcios quando morriam e decidir sobre o seu destino, mas no início de seu culto era conhecido apenas por ser a reencarnação de forças da terra e das plantas. O crescimento da representação de Osíris na cultura religiosa do Antigo Egito foi monumental a ponto de substituir o culto solar. Os nativos de Osíris são um pouco desconfiados, costumam cobrar muita atenção das pessoas que estão à sua volta. No amor, costumam ser bastante ciumentos. Pessoas que nascem sob a influência de Osíris são também protegidas por Ísis. São viscerais, com emoções à flor da pele e sentimentos muito intensos. Também são persistentes e resistentes a intempéries da vida. Estão sempre dispostos a lutar por tudo que acreditam. Além disso, também possuem uma forte intuição. Dia da semana, quinta-feira. Número favorável, 9. Cor violeta. Flor, cravo branco. Pedra preciosa, esmeralda. Deusa Hathor, nascidos de 16 de novembro a 15 de dezembro. Deusa da música e da dança, Hathor é protetora do amor e tem forte ligação com a energia feminina. Hathor é uma deusa do Egito Antigo que personifica os princípios do amor, da beleza, da música, da maternidade e da alegria. Ela é uma das principais deusas egípcias. Era uma divindade representada por uma vaca e estava associada à Via Láctea. Hathor era filha de Ra. Ainda há restos de templos de Hathor em Dendera, no Egito. Acredita-se que o templo de Hathor foi construído e decorado entre o século II a.C. e o primeiro século depois de Cristo. Ele tinha 2 salões com colunas primorosamente concebidas, com a cabeça da deusa Hathor gravada em um deles. Além disso, vários santuários foram construídos no telhado plano do templo. Havia também um lago sagrado fechado, onde os sacerdotes e os pacientes tomavam banho para se curarem e se tornarem puros. Ela usava um menat, é um colar de contas pesadas com uma forma crescente na frente e uma parte alta em forma de cogumelo nas costas. Em uma das suas formas animais, ela era uma vaca como um Ankh, e o Ankh era o símbolo da vida. As pessoas nascidas sobre esse signo costumam ser muito alegres e contagiantes. Esse espírito jovem pode proporcionar a essas pessoas uma certa imaturidade e dificuldade em lidar com problemas mais sérios. Nascidos sob essa influência, são extremamente sensuais. No amor são audaciosas e conquistadoras. Possuem muita sensualidade e uma grande capacidade de amar. Iludem-se facilmente e sofrem decepções. Adoram serem tocados em todas as partes do corpo. Riem com facilidade e nunca envelhecem, devido à sua forte energia vital. São pessoas que se sentem quase sempre felizes. Já no trabalho, demoram para se estabilizar. Podem obter êxito como professores, fotógrafos, tradutores, guia turísticos ou instrutores de ginástica. Dia da semana, quarta-feira, número 3, cor azul, flor rosa amarela e lírio, perfume sândalo, pedras preciosas, o quartzo rosa e o quartzo verde. Deus Anubis, nascidos entre 16 de dezembro e 15 de janeiro. Considerado um deus frio e severo, Anubis é visto como bastante justo e imparcial. Anubis é o deus egípcio dos mortos e moribundos. Guiava e conduzia a alma dos mortos no submundo. Anubis era sempre representado com cabeça de chacal. Era sempre associado com a mumificação e a vida após a morte na mitologia egípcia. Também associado como protetor das pirâmides.
Na língua egípcia, Anubis era conhecido como Impu. A menção mais antiga a Anubis está nos textos das pirâmides do Império Antigo, onde frequentemente é associado com o enterro do faraó. Representado com a cabeça de chacal e o corpo de homem, o culto a Anubis teria começado entre os anos 3100 a.C. e 2686 a.C., na época da primeira dinastia do Egito. Na mão direita, ele segura um cetro e na esquerda a chave que representa a vida e a morte. Além disso, Anubis tem como símbolo o chicote que ele carrega junto ao seu corpo. Alguns mitos indicam que Anubis era filho de Osíris com Néftis e foi deus do submundo. Depois de mumificado, o coração do morto era entregue a Anubis e da mesma forma que seu pai, ele pesava cada um. Reza a lenda que nesse processo ele usava a chamada pena da verdade. Se o órgão fosse mais pesado que o objeto, ele era levado para ser devorado por Amite. Se o coração fosse mais leve, certamente ele estaria repleto de bondade. Por conseguinte, ele era guiado por Anubis até o mundo do além, onde governava seu pai Osíris. Os nativos desse signo costumam ser bastante pacientes, frios e às vezes um pouco calculistas. Detentores de uma inteligência aguçada, os nascidos em Anubis se destacam em profissões ligadas ao direito e a cargos que necessitam de decisões estratégicas. Às vezes, um pouco egocêntricos, os nativos desse signo valorizam seus conhecimentos, mas, mesmo com essa característica, são bastante modestos. No amor, enfrentam muitos desafios. A felicidade pode vir com a maturidade, por meio de uma relação sólida e estável, e podem ter oportunidade de casar-se 2 vezes. Dia da semana, sábado, número 8. Cores cinza, verde claro e marrom. Flor crisântemo. Pedra preciosa, ônix.